Olá pessoas! No vídeo de hoje a gente vai fazer outro caderno de costura long stitch que eu já ensinei aqui também, mas vou fazer algumas mudanças. Primeiro de tudo, eu vou fazer a capa com corino, tá? É um couro sintético mesmo, e dessa vez eu tô usando um corino diferente que eu comprei, que ele é um corino marrom e que fica muito legal, né, pra capa de caderno. Eu acho que fica muito bonito, vocês vão ver aqui o resultado final. E a segunda mudança, a principal mudança, na verdade, que eu vou fazer é que a costura vai ser um pouquinho diferente. Ela ainda vai ser a long stitch, né, que a gente já aprendeu, mas ela vai ter um desenho diferente. Em vez de ser simplesmente uma long stitch reta, né, e blocadinha, igual a gente aprendeu no primeiro vídeo, vai ser uma costura em formato de losango. A costura é realmente muito simples, tá? Igual a gente aprendeu no primeiro vídeo. A única diferença aí realmente é na hora de fazer os furos, que é um pouquinho mais chato, mas não tem nada de muito complexo. É realmente você fazer o formato do losango e fazer os furos, é só isso. Começando pela preparação do miolo, então, eu vou usar folhas bullet, né, pontilhadas, 150 gramas para fazer esse miolo. E eu tô aqui com 50 folhas de tamanho A4, tá? A minha ideia é fazer 5 caderninhos, 5 bloquinhos com 10 folhas cada um, certo? Então, a minha altura aqui já tá certa, tá? Eu já tô usando aqui 20,4 de altura, aí você determina qual medida você quer usar. E a largura eu vou cortar, igual todas as vezes, só depois de fazer os bloquinhos, né? Fazer e dobrar os bloquinhos. Então, vamos pegar aqui as 10 primeiras folhas aqui para mostrar para vocês. Com 10 folhas aqui, eu dobro no meio, alinho bem aqui as folhas, dobro e passo a dobradeira aqui para finalizar a dobra. E eu vou fazer a mesma coisa com todos os bloquinhos, e aí depois que todos estiverem dobrados, eu vou passar para a guilhotina para cortar isso aqui, essas pontinhas aqui que estão saindo para fora, certo? Igual eu sempre faço todas as vezes, e por isso que essa medida da largura aqui, eu sempre corto ela depois de dobrar, para poder tirar essas pontas, certo? Então a minha altura já tá com 20,4 e a minha largura eu vou cortar aqui para ela ficar com 14,2, porque no momento ela tá com mais ou menos 15, tá? De largura aqui. Então vamos fazer isso aqui com o resto antes de cortar as pontas. Todos os meus bloquinhos dobrados agora, eu vou passar então para a guilhotina para cortar essas pontas aqui que estão sobrando e deixar ele com 14,2, que é a medida final que eu quero usar. E aí, se vocês não tiverem uma guilhotina, vocês podem cortar na mão mesmo, tá? Com régua e estilete, aí não faz diferença. E aí, no meu caso, como essas folhas são muito grossas, né, e eu tô usando 10 folhas ao mesmo tempo, a minha guilhotina não dá conta de cortar. E são 10 folhas abertas, né? Quando elas estão dobradas aqui, são 20 folhas. Então, a minha guilhotina não dá conta de cortar. Então, eu vou ter que dividir isso aqui no meio para fazer o corte, tá? Igual eu já mostrei em outros vídeos, eu vou deixar linkado aqui, um vídeo que eu explico qual que é o método que eu uso para cortar quando tem muitas folhas, tá? Então eu vou cortar todas as folhas aqui e aí a gente volta para preparar a capa antes de fazer a furação do miolo. Com todas as folhas agora já cortadas do tamanho final que eu preciso, a gente vai usar as medidas delas aqui, a altura delas aqui, para calcular a lombada do caderno para conseguir fazer a capa, certo? Antes de fazer a furação aqui, porque a furação vai ficar mais clara depois que a capa estiver pronta. Eu vou mostrar para vocês. Então, pegando aqui, eu vou medir a altura aqui, pressionando ligeiramente os cadernos, tá? Sem deixar eles completamente abertos, porque quando a costura estiver pronta, eles não vão ficar tão frouxos assim, eles vão ficar um pouquinho mais pressionados. Sem pressionar demais também, porque senão você pega uma medida irreal, mas pressionando ligeiramente, só para você ter uma medida um pouco mais real do que isso, certo? Então, acho que seria mais ou menos isso aqui, tá? Não precisa ser muito, só realmente um pouquinho de força aqui, para você ter uma ideia de qual que é a altura que seus cadernos vão precisar de lombada, certo? Então, a minha medida aqui tá dando 3 centímetros, correto? Então, eu vou usar essa medida de 3 centímetros como a base da minha lombada. Mas, eu sempre acrescento mais meio centímetro para dar um pouquinho mais de margem para fazer, para trabalhar, né? Para não ficar muito justinho. Então, eu vou fazer uma lombada com 3,5 ao invés de 3, certo? Então, vamos deixar isso aqui de lado por enquanto para a gente fazer a montagem da capa. Eu já tenho as minhas duas capas, capa e contracapa, já cortadas do tamanho que eu preciso. E eu estou usando aqui 20,8 por 13,9, tá? De altura e largura. E aqui o cálculo é o mesmo de todos os cadernos de lombada que a gente já fez. O miolo, né, só recapitulando aqui,
eu tô trabalhando com 20.4 por 14.2, certo? E aí, a minha capa, então, ela tem aqui, na altura, ela tem 0.4, né, que tá maior. Normalmente a gente faz 0.6 a mais, mas quando eu vou fazer uma capa de corino, o corino ele é um pouquinho mais grosso, ele acrescenta um pouco naturalmente na espessura da capa. Então eu resolvi trabalhar com 2 milímetros a menos só para a capa não ficar muito maior por conta da espessura do couro, certo? Então aqui o miolo seria 20.4, a capa 20.8, certo? E na largura o miolo é 14.2 e eu tô trabalhando com a largura da capa 13.9 por uma coisa que eu já expliquei também em outros vídeos, que é a questão da lombada, porque a gente vai precisar do gap da lombada, né? Aliás, a gente vai ter as duas capas, capa e contra capa, e vai vir uma lombada aqui. Eu vou só pegar o papelão sem cortar para vocês verem, mas ele vai ser cortado ainda. Então vai vir esse papelão aqui para fazer a lombada, correto? E a gente precisa que exista um gap para que a gente consiga abrir, fazer esse movimento com a capa para abrir, senão ela não abre. E esse gap que a gente usa, normalmente é em torno de 0.8, tá? Ele pode variar um pouco aí, de acordo com o gosto, com alguns cálculos que a gente faz, mas normalmente é em torno de 0.8. E esse 0.8 quer dizer o quê? São os 2 milímetros aqui de espessura do papelão, então isso também varia um pouquinho de uma capa para outra. Significa que você precisa ter um gap de pelo menos 2 milímetros para você conseguir abrir a sua capa, tá? E aí a outra medida, o restante da medida é uma medida arbitrária. Eu estou trabalhando com 6 milímetros a mais porque é o tamanho que a gente já determinou aqui que a capa tem que ultrapassar, correto? Na altura aqui eu já tinha falado, né, que seria 21 e 20.4. Nesse caso específico eu estou fazendo com 20.8 por conta da espessura do couro. Então, na largura, tecnicamente ela teria que ser 6 milímetros também maior, certo? Então, eu acrescentei esses 6 milímetros na lombada aqui, que eu tenho que fazer esse gap. Então, em relação ao miolo, a lombada vai chegar 6 milímetros para o lado. Eu estou exagerando aqui o tamanho, obviamente, mas só para vocês enxergarem aqui. Então, o gap vai existir e vai arrastar a capa 6 milímetros para o lado. Então, por isso que o gap é de 8 milímetros, né? São 2 milímetros da espessura do papelão, mais 6 milímetros, que é o que vai jogar para o lado. E aí, para compensar, para não ficar, para a capa não ficar muito maior, tá? Eu tiro um pouco dessa diferença na largura da capa. Então, ao invés de trabalhar com 6 milímetros a mais, né, que seria 14.2 mais 6 milímetros, então daria uma largura aqui de 14.8, para não ficar muito gigantesco, porque ficaria gigantesco. É como se você acrescentasse 6 milímetros no papelão mais os 6 milímetros do gap, né? Para diminuir essa diferença, eu tiro 3 milímetros na largura do papelão. Então, ao invés de trabalhar com 14.8, eu tô tirando 3 milímetros em relação ao miolo. Então eu fico com a capa de 13.9 para tirar essa diferença e daí conseguir que a capa não fique muito maior do que o miolo, tá? Para a lombada, a altura dela vai ter que ser a mesma medida, que é 20.8, certo? Já tá cortado aqui também. E a largura é os 3,5 que a gente acabou de calcular no miolo, certo? Que é a altura dos cadernos mais meio centímetro que eu tô usando, que eu gosto de usar meio centímetro a mais. Você pode aumentar isso aí, ou você pode diminuir, simplesmente trabalhar com a largura dos cadernos só. Aí vai ficar um pouquinho mais justinho o seu caderno, mas não é um problema não. Com o papelão cortado agora, eu vou trazer o meu corino aqui pra gente cortar qual que é o tamanho do corino que eu vou precisar para conseguir encapar isso aqui. Eu ainda tô com um pedaço bem grande aqui de corino, tá? Porque eu não cortei ele ainda, eu vou fazer isso agora. Então ele tá ocupando aqui a câmera inteira. Eu vou tentar só dobrar de um jeito que fique mais fácil aqui pra gente cortar. Acho que aí vai dar. E esse aqui é o verso, tá? É um tecido preto, meio sintético mesmo, assim, bem... Nem sei como é que chama esse negócio, mas é uma coisa bem sintética aqui, que é o verso. Então eu vou ter que fazer a preparação dele com a entretela, mas eu vou cortar primeiro, tá? E esse aqui é a frente do tecido, que é o corino propriamente. Então eu tenho que medir aqui pelo verso, né, para eu poder marcar e cortar. Então eu vou posicionar as minhas capas aqui, para eu saber qual que é a medida que eu vou usar. Em relação à beirada aqui, deixa eu chegar mais pro meio da câmera, eu preciso de mais ou menos 2 centímetros, 2,5 centímetros aqui em cada lateral das capas, tá? Considerando aqui, 2,5 centímetros para cada lado. Então, já posicionando aqui, eu tô posicionando no olho, tá? Não precisa ser muito certinho, você pode medir se você quiser. E na verdade, eu vou posicionar no outro sentido, porque aí olha só pra vocês entenderem.
Se eu posicionar aqui e vou cortar aqui, vai sobrar pouca coisa no resto do tecido do lado de cá. Eu chegar pro lado, vocês conseguirem enxergar, porque não tá cabendo na câmera. Mas, posicionei aqui e vai sobrar pouca coisa do lado de cá. Agora, se eu fizer o seguinte, se eu fizer o posicionamento no outro lado, né, no outro sentido, aí eu já tenho espaço aqui na lateral para fazer uma segunda capa, certo? Já cabe aqui uma segunda capa. Então, vocês têm que pensar nisso também na hora de cortar o tecido de vocês, né? Que vocês têm que colocar no melhor posicionamento de um lado ou de outro para que você consiga aproveitar o máximo possível e perder o mínimo possível de tecido, certo? Então eu vou fazer nesse outro sentido aqui. Então deixa eu só virar aqui para ficar mais fácil de mostrar para vocês. E vou posicionar aqui então com 2 centímetros, 2,5 cm nas laterais aqui. E aqui eu tenho que marcar mais ou menos, pegar mais ou menos, tá? Que eu ainda não tô marcando para colar, eu tô só marcando para poder recortar o tecido. Os 8 milímetros de gap aqui, certo? Aí eu só coloco aqui a régua mais ou menos e posiciono o papelão para eu ter uma ideia de onde ele vai ficar, para eu ver exatamente qual que é a medida da capa que eu vou precisar. Então posicionei aqui e aí eu vou cortar mais ou menos aqui assim, onde está o final da régua, né? É mais ou menos a medida que eu vou precisar e a mesma coisa aqui embaixo. E aí eu tiro esse pedaço e aí eu vou fazer a preparação com a entretela adesiva. Então prontinho, o tecido aqui já tá cortado, agora eu vou cortar a entretela também do tamanho aqui que eu preciso e levar pra minha tábua de passar pra gente poder colar aqui. E eu vou colocar aqui, eu vou virar ao contrário, né, na verdade, pro lado fosco da entretela, que é onde eu tenho que marcar aqui. E vou colocar o tecido por cima pra eu saber qual é o tamanho que eu tenho que usar. E aqui o ideal é que fique ou o tamanho certinho ou que a entretela fique ligeiramente menor, tá? Porque quando você for passar na sua mesa na sua tábua de passar roupa, se você deixar a sua entretela saindo muito aqui pro lado de fora, ela vai grudar na tábua, tá? Então assim, não recomendo. É melhor você fazer com ela ligeiramente menor, só o suficiente aqui para você não colar na sua tábua de passar roupa, mas que ela pegue o máximo possível de tecido, certo? Então eu vou marcar aqui. Prontinho, agora já tá cortado no tamanho e agora eu vou lá pra tábua pra preparar. E eu já tenho um vídeo explicando passo a passo, eu vou pular isso aqui nesse vídeo, mas se você não sabe como é que faz, é só você ir nesse outro vídeo que eu tô deixando linkado. Tecido preparado agora, ele já vem que o verso dele aqui já mudou, né? Ele já tá com entretela, não tá mais aquele tecido preto, né? Super preto. E agora a gente vai colar o papelão. Então a gente reposiciona eles aqui e eu vou marcar de leve, só pra saber onde que eu vou colar cada um. Eu vou primeiro reposicionar, né, mais ou menos para eu ter uma ideia de onde que eles vão ficar, para eles ficarem centralizados. E aí eu pego de um dos lados e marco primeiro. Eu vou usar aqui uma caneta prata, né, para ela aparecer aqui. Vocês podem usar aí o que vocês quiserem, né, aqui não faz tanta diferença assim, desde que não marque, né, não passe de um lado para o outro do tecido. Só para vocês terem realmente uma guia aqui de onde colar. Aí eu vou passar a cola aqui no papelão e virar no caderno para colar. Colada aqui a primeira metade, eu vou marcar aqui agora o 0,8 do gap para colar a lombada. E eu vou fazer também uma marcação na horizontal, para elas ficarem também alinhadas aqui na horizontal. E vou colar aqui a lombada primeiro, antes de colar a outra metade da capa. E agora para a última capa, eu vou fazer a mesma coisa, marcar de novo o 0,8 do gap e colar a contracapa. Todos colados agora, eu vou ajustar esse lado de cá, que ele ficou maior que o lado de cá, para eles ficarem mais ou menos do mesmo tamanho. E aí a gente vai colar as abas. Agora que eu já cortei aqui do tamanho, a gente vai cortar as diagonais das abas aqui para poder colar. Então, você vai cortar
Eu vou ter que cortar com estilete, porque a minha tesoura não corta. Então você vai cortar o quê? Você vai cortar a diagonal aqui o suficiente para faltar quase nada aqui. Vai ficar faltando mais ou menos uns 2 milímetros, tá? E existe uma ferramenta que chama fio de cabelo que você pode usar, que ela é feita para isso, tá? Se você preferir comprar, eu não acho que tem tanta necessidade aqui assim, dá para você fazer dessa forma que eu tô fazendo. Mas se você preferir para ficar mais certinho, você pode, não tem problema. Todas as pontas cortadas agora, a gente vai colar as abas. E como é que a gente vai fazer? Eu vou pegar outro papel de rascunho limpo aqui para colocar por baixo e a gente vai colar. Vai passar cola aqui, né, na entretela, no verso do seu tecido, né, se não tiver entretela, e você vai dobrar a aba aqui, certo? E, na verdade, você vai dobrar o caderno em cima da aba, né, igual a gente sempre faz, que é passar a cola, pressionar o caderno para baixo e daí descer ele aqui, que aí você garante que vai ficar com melhor acabamento aqui nas beiradas. Então, vamos lá. Colado, todas as abas coladas, e agora a gente vai fazer a furação aqui no centro antes de fechar com a guarda, certo? E aí, para fazer a furação, a gente vai usar uma outra folha de gabarito, pode ser uma folha comum, essa aqui é uma folha sulfite comum, marfim, mas é sulfite. E você vai cortar ela do mesmo tamanho da sua lombada aqui, que você vai colocar ela por cima da lombada, certo? Então, eu vou fazer o quê? Ela já tá aqui com a mesma altura, tá? A mesma altura aqui da capa. E aí eu preciso só da largura que seja 3,5, igual a gente tinha feito o cálculo da lombada, certo? Agora o gabarito já tá cortado do mesmo tamanho da nossa lombada, certo? Ele já encaixa aqui mais certinho. E aí a gente vai fazer o desenho dos furos nesse gabarito aqui pra gente colocar por cima e fazer a furação. E como é que a gente vai fazer então? Primeiro a gente vai fazer todas as linhas aqui na horizontal, né? Que seria as linhas que vão vir aqui na horizontal do caderno, né? No caso. Então, como é que a gente vai fazer essa medida? A gente já tinha calculado que a gente ia usar meio centímetro a mais, né? Deu 3 centímetros, né? Na verdade, a altura dos cadernos, mais meio centímetro. Esse meio centímetro eu vou dividir nas duas laterais, que é exatamente para ele ficar uma sobra para trabalhar. Então, eu boto 2,5 centímetros aqui para cada lado. Marquei os 2 centímetros aqui, eu não vou fazer as linhas, tá? Para não me confundir. Eu vou deixar só o pontinho marcado, que é para determinar realmente só esse 0,25. A partir desse 0,25 a gente vai fazer o restante dos furos. Entre cada um deles aqui, a gente tem 3 centímetros, certo? Já era o cálculo que a gente tinha feito. E a gente tem 3 centímetros para 5 cadernos, então cada caderno aqui vai ocupar 0,6, né? Nesse espaço aqui, cada caderno vai ocupar 0,6. Considerando que o furo ele é feito no meio do caderno, certo? Porque você tem o caderno dobrado aqui, você tem que fazer o furo no meio, certo? Você não vai fazer nem em cima nem embaixo, que seria o 0 e o 0,6, né? Você tem que fazer no meio, que é o 0,3. Então, você vai marcar 0,3 aqui e aí um furo. E depois mais 0,3 seria o final do caderno, certo? Então, vamos começar por partes, né? A gente já marcou aqui então o 0,25 e aí o 0,3 que é para chegar na metade do caderno, que é onde vai ser o primeiro furo. Então 0,3, 0,3. E aqui você já pode fazer a primeira linha, que é a primeira linha de furos que você vai ter. E aí tá, então o seu primeiro caderno ele vai ficar dessa metade aqui, 0,3 para um lado, 0,3 para o outro. Ficou dessa forma que eu tô mostrando aí para vocês na tela. E aí o próximo caderno, então, ele vai vir 0,6 do lado. O furo também tem que ser 0,3. Então, a partir do fim desse caderno aqui, que a gente já determinou, a gente marca mais 0,3 para fazer a furação. E você vai fazer isso até o final. Eu vou deixar um esquema aí na tela para ficar mais fácil para entender as distâncias aqui. E aí vocês adaptam aí de acordo com a quantidade de cadernos e a distância que vocês estiverem trabalhando. Todas as linhas aqui, então, na vertical feitas, agora a gente vai fazer no outro sentido, na horizontal, né? Que é nesse sentido de cá.
Agora a gente vai fazer no outro sentido. E aí, como é que a gente vai fazer? A ideia é fazer 2 losangos, tá? Um de um lado e um do outro, um em cada metade. Então a primeira coisa é dividir isso aqui na metade. Então essa minha altura aqui é 21, né? Porque eu fiz o papelão de 20,8, mas eu acrescentei aqui o corino, né? Eu já medi aqui e deu 21, tá? Vocês podem medir no caderno de vocês para ver qual que é a altura que você vai estar trabalhando. E aí, se eu tenho 21 aqui, eu vou dividir na metade, certo? Então vai dar 10,5 aqui para cada metade. E aí, a partir desse 10,5, dessa metade, eu vou fazer um losango em cada metade. Então, marquei aqui. E aí, eu não quero começar logo da beirada, né? Eu preciso ter uma borda para o meu losango não ficar, para eu não fazer um furo no final do caderno. Então, eu vou trabalhar com uma borda aqui de 1,5, tá? Então, 1,5 vai ser o máximo aqui que ele vai chegar, ele não vai chegar até mais próximo da beirada do caderno. E aí eu vou fazer meu losango dentro desse intervalo aqui. 1,5 do lado de cá e no centro aqui também, né? Esqueci de marcar 1,5 a partir do centro também, porque eu não quero que chegue no centro os meus furos, certo? E aí, como que a gente vai fazer o losango? Na linha central aqui na horizontal é a linha que vai ser a maior distância entre os pontos, que são os pontos do losango. Então, eu já tenho aqui na interseção desse 1,5 aqui de cada lado, eu já tenho os meus primeiros furos nessa linha horizontal central. E aí, como é que eu vou fazer os outros? Eu tenho que fazer o formato aqui, né? Fazendo os biquinhos aqui para funcionar. E aí, a medida que eu vou escolher aqui é uma medida totalmente arbitrária, eu que determinei. Então, vocês fazem aí como vocês preferirem, tá? Mas eu vou tirar, a partir disso aqui que eu já fiz, eu vou tirar mais 3 centímetros para cada uma dessas distâncias. Então, a partir dessa distância do meio, eu tiro 3 centímetros para fazer da próxima linha menor e mais 3 centímetros para fazer a menorzinha de todos. Então, se é 3 centímetros, eu tenho que tirar 1,5 de cada lado. Então, eu vou fazer a mesma coisa. A partir desse furo que eu já marquei, na linha de cima e na linha de baixo, eu vou fazer 1,5 aqui para cada lado. E a mesma coisa na última linha de todas. A partir desse furo aqui que eu já fiz, eu vou fazer mais 1,5, diminuindo para cada lado. Então esses vão ser os furos do losango da esquerda e agora eu vou fazer a mesma quantidade de furos na direita, certo? Exatamente da mesma forma para a gente ter os 2 losangos aqui que eu quero ter. E eu já tô com o meu gabarito pronto, então, com todos os furos que eu preciso ter. E eu vou deixar um esquema na tela também, para caso você não esteja enxergando aqui direito, para ficar bem claro aí e não ter nenhuma dúvida. Agora a gente vai pegar o gabarito e colocar no caderno para a gente poder fazer a furação, certo? Então você centraliza ele aí com a sua lombada e com a parte de cima também, né, de cima e de baixo, e prende com um binder clip ou com outra coisa aí que você tiver para prender, que você achar mais fácil se você não tiver um binder clip. Agora que tá preso, a gente vai fazer a furação. E aí eu vou trazer aqui a minha base de furo, como sempre, e colocar aqui para furar. Só que aqui o binder clip ele tá pegando bem no inicinho onde tem um furo aqui, então eu vou arredar ele um pouquinho pro lado só para eu conseguir furar sem problema. Depois eu volto ele pro lugar para fazer o restante dos furos aqui. Então eu venho com o meu agulhão e eu vou furar onde eu fiz aqui no gabarito, certo? Normalmente eu não gosto de fazer os furos pela parte de dentro, né? Quem acompanha aqui sabe disso, que eu prefiro fazer sempre pela parte de fora. Mas no caso desse tipo de capa aqui, pela parte de dentro fica melhor, tá? Porque esse tipo de tecido, né? Ele não aparece tanto, ele não rasga igual o papel. O papel tem esse problema porque ele faz uma abertura, né? Ele é como se você cavasse ele assim, e aí ele fica feio se você fizer de dentro para fora. No caso de tecido e esse tipo de coisa assim, aí não faz muita diferença não, porque o tecido ele não vaza desse jeito igual o papel. Furação feita, você tira o binder clip, tira o gabarito. E que agora a gente vai fechar com a guarda e refazer os furos. E por que eu deixo para fazer o furo 2 vezes, né? Eu já expliquei isso em outros vídeos, mas eu vou explicar aqui de novo. Como a gente coloca o gabarito aqui e vem com o binder clip, esse binder clip ele tem uma pegada forte, então ele costuma dar uma marcada, tá? Aqui. E aqui nesse caso dessa costura, ele também dá uma marcada aqui na frente. Porque nos outros cadernos que eu costumo usar isso aqui, eu pego com o gabarito, eu furo por fora, coloco o gabarito aqui por cima e aí o gabarito protege do binder clip, certo? Só
que no caso desse tipo de tecido aqui, ele marca muito pouco, tá? Quase não dá pra ver. Então aqui não tem tanto problema na parte da frente. Só que a guarda, como ela é de papel, aí ela realmente marca. Então eu prefiro ainda assim deixar pra fazer os furos 2 vezes, porque aí eu faço uma primeira vez, fecho com a guarda e depois eu venho pelo lado de fora e refaço os furos, de acordo com o que eu já furei aqui. Porque aí eu não tenho o risco de marcar a guarda, que é de papel e fica um pouco mais aparente, tá? É por isso que eu faço a furação 2 vezes. Então, fechando aqui, eu vou fechar com o papel Color Plus. E o papel Color Plus que eu tô usando, ele é 180 gramas e essa cor aqui é um marrom quase preto que chama Marrocos, tá? Caso vocês queiram procurar. E aí, vocês estão vendo aqui que o papel, ele não dá dimensão suficiente, né, para pegar o caderno inteiro. Esse aqui é um papel A4, tá? E como aqui a lombada ela é maior, ele não dá dimensão suficiente para pegar o papel inteiro. Então, eu vou dividir o papel em 2, porque aí eu uso cada metade, né, uma metade para cada lado aqui, e aí depois eu só complemento a lombada com um extra do mesmo papel, tá? Pra ficar fechadinho aqui também. Então eu vou realmente só partir na metade aqui, sem fazer nenhuma medida, e eu só vou medir a altura, que a altura aqui eu preciso que seja mais ou menos 1 centímetro menor do que o tamanho da capa, tá? Eu recomendo que seja pelo menos meio centímetro. Aí vocês fazem da forma como vocês quiserem. Eu prefiro fazer pelo menos com 1 centímetro a menos, porque aí fica meio centímetro para cada lado. Mas se você quiser fazer só com meio centímetro a menos, aí fica 0,25, é uma medida pequena, mas já é o suficiente, tá? Mas pelo menos meio centímetro a menos. Então eu vou pegar minha medida final aqui, que é 21, e tirar meio centímetro, tirar 1 centímetro, aliás. Então eu teria que fazer com a altura aqui de 20 centímetros. As guardas aqui, as duas já estão cortadas, né, as duas metades, e aí, como é que eu vou fazer? Eu vou posicionar aqui, né, onde elas ficariam, seria faltando um pouquinho para cada lado, e ver quanto que tá faltando para eu preencher aqui no centro, certo? E eu resolvi preencher, na verdade, com uma folha vermelha, porque eu vou usar a linha vermelha para costurar, eu acho que vai dar um contraste legal, tá? Em vez de usar o próprio marrom, aí vocês podem usar a mesma cor ou vocês podem fazer a mesma coisa, usar uma cor diferente para dar contraste. Essa parte central, ela aparece pouco, tá? Porque os cadernos vão ficar aqui por cima, então ela aparece pouco, mas ela aparece um pouco, então você tem que pensar nisso aí, que teria que ser uma cor que pelo menos combina, tá? Se você não tiver da mesma cor para continuar aqui, né? Se você quiser fazer com uma cor que combine, né? Faz mais sentido. Então, eu vou fazer a mesma coisa, vou medir 20 centímetros de altura e eu vou pegar só um pedacinho aqui para poder complementar o que tá faltando. Então, eu vou pegar aqui 5 centímetros, que vai dar mais ou menos essa distância e mais um pouquinho para colar aqui por cima de cada um, certo? Para colar, a gente vai passar a cola no papelão, né, na capa, igual a gente sempre faz, e depois vir com o papel por cima. Da guarda, agora a gente vai refazer os furos aqui pelo lado de fora. E aqui é meio difícil de enxergar, tá? Principalmente nessa minha capa que ela é escura. Em capas mais claras é mais tranquilo, mas nessa capa que é mais escura é um pouquinho mais difícil de enxergar. Aqui eu acabei colocando de novo o gabarito pela parte de dentro, porque, igual eu falei, minha capa é muito escura e eu não estava conseguindo enxergar os furos simplesmente. Então pode ser que você passe por isso também. E aí eu cheguei à conclusão que talvez seja melhor de uma vez você já furar, já fechar com a guarda e já furar depois com o gabarito por dentro mesmo. E aí, o único cuidado que você vai ter então para não marcar a guarda, né? Porque eu tinha falado pra gente furar primeiro e depois colocar a guarda e depois furar de novo para não marcar a guarda, certo? E aí, como para você ter esse cuidado de não marcar a guarda, é só você não chegar o binder clip até onde a guarda tá, né? O binder clip é praticamente todo para fora aqui da capa, né? Tá só a pontinha realmente segurando e não tá pegando na guarda, então é menos problemático, tá? Então tem essa alternativa que eu acho que é mais viável nesse caso aqui, principalmente se você estiver trabalhando com um tecido mais escuro, que é o meu caso. Então eu refiz aqui com o gabarito de volta no lugar, certo? E não marquei aqui a guarda, porque aí não tinha
papel no meio do caminho. Furos feitos, agora a gente vai passar para a furação do miolo, para daí a gente poder costurar, certo? Trazendo o miolo aqui de volta, a gente vai ter que fazer a furação deles aqui da mesma forma, né, que a gente fez aqui para fazer o losango e a gente conseguir fazer essa padronagem aqui do lado de fora bonitinho, certinho, né, e os furos encontrando um com os outros. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai marcar caderno a caderno e eles vão ter, obviamente, que ficar na mesma ordem que você está marcando, senão vai dar errado, né? Então, você tem que manter essa ordem aqui. E aí, vamos pegar então de um por um para mostrar para vocês como é que a gente vai fazer. Pegando aqui do primeiro, você alinha os furos, né? Alinha ele na horizontal, na vertical, né, do caderno, aliás. Alinha ele aqui para ele ficar centralizado e alinha com os furos aqui, para você ver onde estão os furos que esse caderno aqui vai pegar. Você vai fazer uma marcação aqui de levinho do lado de fora para você saber onde estão os furos, para você conseguir furar, certo? Então fiz aqui do primeiro caderno. E aí a gente vai tirar essa primeira folha, que foi a que a gente marcou, e fazer a furação nela aqui, com ela aberta do lado de fora, só para a gente saber onde está cada furo, certo? E aí, em vez da gente fazer a furação de todos pelo lado de fora, usando essa aqui, eu já expliquei, né, em outros vídeos que não dá pra você fazer a furação pelo lado de fora, que não fica preciso. A gente vai pegar essa folha que a gente furou, colocá-la por dentro, só pra gente fazer a furação. Depois a gente vai voltar com ela por fora, porque ela é muito maior que as outras, né? Então, isso eu também já falei em outros vídeos, que a folha de fora, né, que é onde ela tava, ela é sempre maior que as folhas de dentro. Então você não pode simplesmente deixar ela aqui dentro, né? Você tem que voltar ela para fora. Você só passa ela aqui para dentro para você usar ela de guia para fazer a furação do restante, certo? Então, coloca ela aqui e usa ela como parâmetro para o furo das outras, né? Do restante do bloquinho. Furou, voltou com a folha para fora. E agora a gente vai deixar ela aqui do lado e tem que manter a ordem. Não esqueçam que a gente não pode tirar da ordem, porque senão os furos não vão encaixar. E você vai fazer a mesma coisa agora na próxima linha de furo. Alinha aqui na vertical do caderno e faz a marcação dos furos aqui dessa segunda linha de furos. Fez a furação dessa primeira folha e botou ela por dentro para servir de gabarito para as outras. E volta a folha para fora do bloquinho. E você vai fazer isso continuamente até você ter furado todos os seus bloquinhos, certo? Lembrando sempre de manter a ordem dos furos, dos bloquinhos, né? Aliás, para eles ficarem com os furos encaixando. Com a furação agora toda feita, direitinho, né, de acordo aqui com os furos da capa, a gente vai fazer as costuras, certo? Então a gente vai começar com o primeiro caderno, mantendo todos os outros na mesma direção e pegar a nossa linha aqui. Como eu falei, eu vou usar a linha vermelha, né? E aí eu já fiz também a guarda combinando. Então, quantas vezes a gente vai precisar de linha aqui? Como a gente vai costurar caderno por caderno separadamente, a gente vai precisar mais ou menos de 3 vezes aqui a altura do caderno para cada caderno, tá? Então você pega separadamente, né, 3 vezes aqui e depois a gente vai colocando mais linha à medida que a gente for avançando para os outros cadernos. Começando então do primeiro de todos aqui, a gente vai passar pela linha por dentro aqui no caderno, no primeiro furo à esquerda e entrar no primeiro furo aqui à esquerda também da capa, né, da primeira linha aqui que é a que a gente está costurando, certo? Passou tudo. Deixou só uma linha no final para a gente poder fazer o nó aqui na finalização dessa linha, certo? E aí você vai entrar no próximo furo dessa linha, entrando no bloquinho também. E aí pode ser, como é muitas folhas, pelo menos no meu caso, né, não sei no de vocês, pode ser que você tenha que dar uma refeita nos furos aqui, tá? Para você conseguir passar com a linha. Porque com folhas muito grossas e muitas folhas, é muito fácil as folhas saírem do lugar, o furo ficar desalinhado, então talvez você precise voltar ali com o agulhão e fazer um pequeno ajuste para daí você conseguir passar, tá? Passei aqui, puxei, agora eu vou pro próximo furo do caderno e da capa, alinho os furos aqui
Entrou no próximo. E você pode virar aí o caderno da forma que você achar mais fácil, né, para você conseguir passar pelas folhas. Puxou a linha para ficar bem tensionado. E aí o que eu vou fazer para prender, né, para dar um nó aqui, é o seguinte: eu vou passar aqui por baixo dessa outra, que já tá aqui, certo? Puxar aqui, e aí eu vou dar um nó com essa outra ponta aqui. Então eu vou puxar aqui e dar o nó do lado de cá, juntando uma ponta com a outra. Dei o nó aqui, cortei o excesso da linha. E aí o que ficar sobrando você ainda passa aqui por baixo das outras linhas, certo? Então, a parte de dentro aqui finalizada, e aqui a gente já tem a nossa primeira parte da costura, certo? E aqui acabou que sobrou muita linha, tá? Como a gente pegou 3 vezes, a gente pode diminuir para 2 vezes e meia, vai dar mais que o suficiente. E a gente passa agora pro próximo caderno. Então, o primeiro aqui costurou, aí a gente pega o próximo aqui da fila, certo? Confere os furos, né, para ver se você tá com o caderno certo. E pega aqui 2 vezes e meia, então, a altura do caderno. Entrou aqui pelo furo da esquerda e entrou na capa no mesmo furo, da mesma forma aqui. Puxou, deixa só uma linha sobrando e você vai entrar no próximo furo. Saiu aqui então no próximo furo e entrou no último. E vai virando o caderno da forma que vai ficar mais fácil para você conseguir enxergar os furos e ir entrando, tá? Principalmente se você tiver no mesmo caso que eu de usar muitas folhas grossas, dificulta bastante, tá? Para você passar entre as folhas, né? Com os furos ligeiramente desencontrados. E lembra também aqui sempre de dar uma puxada, tá? Para os dois lados aqui, para você conseguir esticar a linha e ela não ficar muito frouxa. E aí você vai fazer a mesma coisa aqui, passar embaixo dessa aqui para prender a linha e dar um nó aqui na outra. Prendeu. Tira o excesso da linha, corta o excesso da linha e prende embaixo das outras que já estão aqui. E você vai fazer a mesma coisa até o final do caderno, pegando o próximo sempre, comparando os pontos aqui, né, os furos, e fazendo a mesma coisa, 2 vezes e meia de linha e entrando e passando por todos os furos. Prontinho, caderno finalizado. Depois de costurar tudo, eu sempre dou uma amassada aqui na lombada, tá? Porque normalmente ela fica um pouco desigual, né? Ela fica um pouco maior, assim, porque ela não terminou de assentar no lugar ainda. É só você dar uma amassada, assim, que ela finaliza no lugar aqui e aí o acabamento fica melhor, ok? Só uma dica importante aqui quanto a guarda, né? O complemento da guarda aqui que a gente fez. Eu recomendo que vocês façam ele menor do que o sulco aqui da lombada, tá? O gap da lombada. Aqui a minha passou em cima do gap e aí o acabamento não fica muito legal. Porque quando você dobra aqui, ele dá uma amassada de um jeito que não fica bom. E as pontinhas soltam e tudo mais. Então o ideal é que esse complemento aqui que você faça, se você precisar fazer, ele seja do tamanho da lombada mesmo ou menor, tá? Façam de forma que ele não pegue no gap para não ter nenhum problema de acabamento, igual o meu, tô soltando a pontinha aqui, porque ele ficou exatamente na divisa aqui da capa, né? A capa dá uma forçada e aí a cola fica soltando. Eu vou deixar ali embaixo da prensa de livro para terminar de fixar, mas ainda corre esse risco. Então o ideal é que vocês usem esse complemento realmente dentro da parte da lombada, né? No meu caso aqui 3,5 cm. Ou menor que isso, tá? Para que ele fique, que ele influencie o mínimo possível, pegue o mínimo possível aqui no gap e na dobra, ok?
E é isso por hoje. Esse caderno realmente é só uma variação do primeiro vídeo, né? Só uma forma diferente de você fazer o desenho da costura. E você pode fazer isso da forma como você quiser, para fazer desenhos diferentes, né? Você pode criar seus próprios desenhos, mantendo a mesma ideia da costura long stitch. E claro, você também pode usar diferentes revestimentos. Se você quiser usar outros tipos de corino, ou outros tipos de tecido, né? De algodão, igual eu fiz no último vídeo, ou fazer com papel, né? Vocês fazem da forma como vocês quiserem, dá para fazer tranquilamente. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, manda embaixo nos comentários pra mim. Se você ainda não é inscrito no canal, não esquece de clicar no botão aqui embaixo e também no sininho para ativar as notificações e vocês ficarem sabendo, serem avisados quando eu lançar os próximos vídeos. Não esqueçam também de curtir, comentar e compartilhar o vídeo, claro. E se vocês também não me seguem nas redes sociais, eu vou deixar o arroba aqui embaixo e o endereço lá embaixo na descrição. E é isso, eu espero vocês no próximo vídeo.